coisa pra comentar aqui. Primeiro porque tem tanta coisa errada nessa história. Mas assim, é tanta coisa errada que às vezes realmente você fica assim perdido. Porque é muita gente errada, é muita coisa acontecendo. E eu acho que, baseado com essa linha do tempo, que foi toda construída, com o que realmente aconteceu, dia após dia, de como todo o escândalo se desenrolou, vocês têm uma perspectiva de como tudo é muito rápido. E especificamente, toda vez que eu vou comentar uma história, normalmente as minhas análises sempre focam na questão principal, e há muitos pontos que às vezes eu esqueço de comentar e eu lembro depois, poxa, eu podia ter comentado isso. São coisas pequenas, mas eu geralmente ando refletindo sobre não deixar passar algumas coisas que me incomodam. E como essa história envolve um meio que a gente sabe que é muito sujo, eu realmente separei algumas questões para comentar com vocês antes de dar a minha análise psicológica em relação ao Armin. Mas eu já quero começar dizendo que a carreira dele está acabada. O documentário do Discovery quis ser sensacionalista, dizendo que ele tinha chance de voltar. Eu achei isso muito patético, além de ser uma forçação de barra descarada para chocar o público, tá? Hollywood é mais refém do cancelamento do que qualquer outro lugar. Se o Armin começou a perder papéis antes mesmo das acusações serem verificadas, quem dirá agora que tudo isso já surgiu na cara do público e foi confirmado em diversos níveis? No cinema e na TV ele não põe mais o pé, a menos que seja para dar entrevista, o que eu também acho difícil dele fazer. Seus dias de ator acabaram. Armin, você não volta mais pra televisão, ninguém vai te querer contratar. Eu duvido, mas eu duvido mesmo. Se fosse há muitos anos atrás, 30 anos, 20 anos, de repente poderia ser possível, mas hoje em dia, com tudo do jeito que está, mas eu duvido completamente. Eu acho que o Armin também tem consciência disso, ele sabe muito bem como esse ambiente, como esse meio é tóxico e é um meio que influencia muito de diversas formas. E aí, nessa história toda, eu acho que tem tantos pontos aqui que eu realmente vi que são crônicos e que me chamaram a atenção ao decorrer da pesquisa. Diferente de outros casos envolvendo celebridades que eu já trouxe aqui, eu fiz aquele relatório super extenso do Ezra Miller, são 2 horas, então todas as acusações, muita coisa que a mídia se perdeu está lá, é um vídeo muito bom, inclusive. Aí também tem o julgamento do Johnny Depp, que eu não tinha nenhuma proximidade nem com o Johnny, nem com a Amber Heard. E teve histórias de outros filmes, como a da franquia Pânico, Olhos Famintos, vários outros casos que eu trouxe pra vocês envolvendo Hollywood. Normalmente vocês percebem, né, que dificilmente eu assisto o filme que tá relacionado a algum caso aqui. Eu conheci o Armin, sim, no filme A Rede Social. E na época ele me chamou a atenção realmente, eu gostei da performance dele, eu gostei do desempenho. Eu não gostei muito do filme, pra ser franco. Claro, assim, a única coisa que me tirou de lição ali naquele filme foi ver a postura do Mark, do que criou o Facebook. E na verdade eu fui pesquisar e parece que ele é pior ainda do que está sendo retratado naquele filme. O Armin me chamou a atenção e especificamente eu procurei alguns filmes. Então ele fez um filme, ele interpreta o marido da esposa de uma juíza da Suprema Corte que faleceu tem uns 2 anos. Ele também fez um outro filme que eu gostei, mas especificamente eu percebi já na época que na carreira dele não tinha muitos filmes atrativos realmente, e eu ouvi falar dele muito na época do Me Chame Pelo Seu Nome em 2017, eu lembro de todo o alvoroço, porque na época, inclusive no fim do ano, o escândalo com o Harvey Weinstein começou, o movimento Me Too tomou força, e eu lembro de ver bem a queda do Weinstein e de outras pessoas, e por aí vai. Inclusive, eu já estava me preparando para fazer o caso dele, para trazer os depoimentos da tia dele, que de longe, gente, ficou tudo assim de fora do documentário, assim, mas declarações bombásticas, coisas assim que eu não sei nem se o Discovery realmente optou por nem deixar isso para não ter problemas legais, mas eu não tenho problemas legais e eu vou trazer para vocês aqui, porque tem uma declaração da tia, tem uma coisa que ela conta, vai cair o queixo de vocês, mas isso vai ficar quando a gente chegar lá na Casey. O documentário em si, ele não agregou, porque tudo que a Casey contou no documentário eu já sabia, e eles, tipo assim, de todos os depoimentos que eu tenho dela, que eu estou em mãos, ali eles contaram basicamente 30%, eles trouxeram 2 detalhes chocantes, mas tem muita coisa que eles optaram por deixar de fora e tal. E em relação às declarações, não tinha muita coisa nova, muita coisa realmente já batia com o que foi publicado na época com que essas moças revelaram. Mas eu vou comentar mais sobre elas, especificamente eu quero falar sobre a EF quando eu tratar do episódio das declarações, onde eu vou focar nessas novas versões, nesses novos detalhes
que tanto a Courtney está contando, a Julia também, vocês vão imaginar, porque a Effie já andou dizendo umas coisas por aí. Eu vou trazer tudo isso, aí eu vou contar pra vocês no próximo episódio sobre a história da família do Armin. Então são detalhes muito bons e a gente vai partir direto para a da Casey Hammer, que é uma história muito, muito dramática, inclusive. É uma história assim, bem diferente do que eu esperava, porque eu já estou com esse caso há muito tempo. Então, quando eu comecei a ver os depoimentos da Casey, eu me surpreendi, porque eu imaginava uma coisa e realmente foi outra. Mas, no geral, esse caso se trata de um escândalo envolvendo uma personalidade que caiu, uma personalidade que desmoronou, uma celebridade que foi pega literalmente com as mãos na massa. A quantidade de atenção que esse caso recebeu nos Estados Unidos não é uma coisa surpreendente, não é anormal, porque obviamente quando se trata de celebridades, personalidades, estamos falando de pessoas que muitas pessoas conhecem. Então, naturalmente, se acontecer uma tragédia no seu bairro, vamos supor, com a sua vizinha, você vai se interessar, porque você conhecia, você via ela colocando lixo, ela passava, te dava oi, uma vez jantou na sua casa, você almoçou na dela. Então, todas as pessoas do bairro vão ter interesse por aquele caso. Por quê? Porque conheciam aquela pessoa. Se uma coisa acontecer sei lá, 20 bairros depois do seu, com alguma pessoa de lá, você não vai ter muito interesse, a menos que seja um caso chamativo, mas as pessoas que conheciam aquele indivíduo, eles sim vão querer saber mais. Então, com personalidades, com celebridades, é a mesma coisa, porque as pessoas têm uma visão, muitas vezes acompanham durante muitos anos através de filmes. Então a gente está falando de uma pessoa que ficou muito famosa através de um filme polêmico, e esse filme teve um impacto não apenas nos Estados Unidos, mas no mundo todo e de diversas maneiras. Então a atenção voltada para o que o Armin supostamente fez é bastante natural, porque as pessoas o conheciam, então obviamente queriam saber mais. Então qualquer um que fizer uma declaração, nossa, eu não entendo as pessoas que dão atenção para isso e não sei o que, é pura baboseira, é falta de parar, refletir um pouco, porque isso é psicologia. E a questão é o seguinte: eu me impressiono com a toxicidade. Como esse mundo de Hollywood é tóxico, a gente já sabia, mas é impressionante como é tão tóxico que você é afetado até mesmo no processo de pesquisa. Eu queria comentar sobre aquele artigo lá daquela escritora, o artigo que eu comentei para vocês que o Armin havia respondido, isso no episódio anterior. Era o artigo 10 longos anos tentando fazer Armie Hammer acontecer. Eu fui dar uma olhadinha na ficha da jornalista, e ela é uma moça especialista em desconstruir carreiras. E ela fez esse curso na faculdade lá. A primeira coisa que vem na minha cabeça é: que faculdade é essa? Que curso é esse? Desconstruir carreiras. Eu li o artigo dela e eu vou falar a verdade pra vocês, mas que artigo maldoso. Mas assim, que artigo maldoso. Eu não li o da Jennifer Lawrence, que ela escreveu, eu não tive tempo pra parar, porque é enorme. Mas assim, eu imagino que ela deve ter dito horrores também. E embora eu tenha me chocado muito com a Jennifer Lawrence, eu até comentei aqui com vocês, porque acontece o seguinte: e isso aqui é independente de quem o Armie Hammer é, que a gente já vai comentar lá na frente. O artigo dela foi escrito muito tempo antes de alguém sonhar que tudo isso iria acontecer. E ela colocou coisas lá que eram desnecessárias, como se ela estivesse revoltada que ele ainda estivesse atuando. Literalmente parecia um artigo invejoso, e não que eu especificamente acredito que ela tinha inveja do Armie como um todo, mas você vê que são pessoas que são movidas a realmente escrever, como o próprio Hammer tweetou, num ponto de vista amargo, porque ela poderia muito bem ressaltar os fracassos que ele teve na carreira, as oportunidades que não deram certas, mas de um certo ponto, a forma como ela descrevia parecia que ela tinha algo pessoal, sem base nenhuma. E aí ficou nítido que ela bem assim: nossa, mas ele ainda ganha oportunidade para estelar filmes. Faltou ela colocar ali, que absurdo. A gente sabe que essa profissão de ator nesse local é complicada. Não estou aqui para defender a causa dos atores, de jeito nenhum, longe de mim. Mas eu acho que o que é certo e o que é errado. E o que essa mulher escreveu ali realmente é nojento, porque foi uma coisa totalmente focada em atacar uma imagem, uma personalidade, baseado numa visão que ela disse que mulheres não tinham essas chances, e que vários outros atores afro-americanos não tinham essas chances. Bom, como é que você tenta dizer que várias pessoas não estão tendo uma chance, pessoas de diferentes gêneros, de pessoas de diversas categorias, enquanto você quer destruir uma pessoa que, na sua visão, está tendo uma chance? É como se
Para levantar um, eu preciso derrubar o outro. É basicamente isso que ela imprimiu naquele artigo horroroso. O artigo dela não teve base em uma fonte, ela não procurou nada para saber da personalidade, ela destacou apenas as questões que ele já tinha mencionado sobre a sexualidade e tal, mas de qualquer forma ela nem focou nisso em questão de personalidade. Ela focou mesmo na questão da carreira, ela focou nesse tópico para abranger o quanto todos esses filmes e tudo que ele fazia não tinha alcançado o que era necessário e o quanto ele não desistia de se tornar um ator renomado. É tipo assim, não aceito que você não desiste. Ela estava quase proclamando uma coisa de aceite a sua derrota. Então assim, é complicado de ver que uma pessoa dessa, que existem coisas como essa que deixam esse meio pior do que já é, né? E de saber que tem pessoas que são pagas para escrever coisas como essa, porque o perfil dela é horrível. Ela poderia escrever um perfil relatando, olha, a carreira dele não deu certo, disso, ele disse disso e daquilo, falou, bobagem, isso e aquilo, mas a forma como ela aplicou a opinião dela, baseada na indignação que ela tinha em relação ao fato de que ele ainda estava conseguindo papéis, mesmo após outros papéis não terem dado certos, era bastante cômodo, sem sentido e não se encaixava com uma proposta jornalística. Não se encaixava com uma proposta nem ética, não se encaixa nem com um padrão humano, porque ela não tinha nada de bom a acrescentar. Ela só tinha coisas ruins a dizer, não baseadas em coisas negativas que ela ouviu sobre ele, que alguém falou que ele era assim, assim assado, tinha mil e um problemas. Não, as palavras dela foram baseadas em toda uma estrutura que envolvia bilheteria e prêmios. Aí eu descobri que ela disse que depois que ela publicou o artigo, vários fãs do Army vieram atacá-la e ela disse assim, ela teve a coragem de fazer um post meio assim, porque muitos não aceitam a violência contra os jornalistas, a raiva que as pessoas têm contra os jornalistas, e tem com razão, tem com muita razão. Porque realmente ela escreve uma coisa cheia de ódio, porque aquilo ali não foi uma recapitulação da carreira. Era mais um desabafo sobre o porquê ele ainda não tinha desistido e o porquê as pessoas ainda o estavam contratando. Não, se fosse alguém que era entupido de sujeiras, de acusações, aí realmente você fala, como estão dando emprego para esse cara? Se o Armie Hammer for contratado amanhã para estrelar um filme em Hollywood, eu vou achar um absurdo falar, o quê? Como assim? Mas e esses tantos, e essa quantidade absurda de escândalos? Mas ela não. Então é triste de ver como há pessoas por aí, e isso não se foca apenas no meio hollywoodiano, mas a gente tem isso em todos os lugares, pessoas que escrevem apenas isso. Críticas não baseadas no trabalho, numa performance, mas baseadas e motivadas numa inveja. Numa inveja que eu percebo que ela é unilateral, não é focada apenas em um, mas é focada em um todo. Essas pessoas são estimuladas pela inveja, é isso que essa mocinha é, invejosa, e eu vejo que a inveja está na moda hoje em dia, tá? Porque ninguém quer reconhecer que tem inveja, mas hoje nunca se houve tanto estímulo para se criar invejosos como nós estamos tendo nos dias de hoje. As pessoas invejam, mas são estimuladas pela inveja através da própria imprensa, que desejam os piores, principalmente quando se trata de pessoas ricas e bilionárias. Eu não gosto do Mark Zuckerberg, do Bill Gates, do Elon, mas eu não acho certo a forma como a mídia tenta jogar um ódio para essas pessoas, não baseadas nas atitudes delas, porque ninguém foca nisso. Ninguém focou que o Bill Gates era um adúltero de todo tamanho. Ninguém foca nas mentiras, nas coisas que ele diz, que ele profere que não são verdades, nas coisas que ele fala que são absurdas, mas focam na questão da fortuna dele. Aí isso incomoda. Então, tipo assim, ele ser rico, isso incomoda, mas tudo que ele faz de errado não incomoda. Quando você foca no indivíduo, quando o que te incomoda nele é apenas o que ele tem, que você não tem, isso é inveja. Isso é inveja. Eu não aceito fulano. Tá, mas é as atitudes dela? É o jeito que ela fala? Não, é porque ela tem muito dinheiro, entendeu? Ela é cheia de joias. Eu não aceito isso. Então isso é inveja. Você tem inveja desse indivíduo. Antigamente as pessoas eram cheias de inveja de outras que ela conheciam, de pessoas dentro da própria casa, da escola, do trabalho, mas hoje não. Hoje a inveja está alcançando pessoas que você não conhece pessoalmente, de pessoas que nunca ouviram falar do seu nome, e está sendo estimulado um exército de invejosos que farão tudo em nome da inveja, porque quando você inveja, muitas vezes você não quer ter aquilo, mas você quer que aquela pessoa não tenha.
Essa é a questão. O nível final da inveja é esse. A inveja propõe em arrancar do outro o que lhe pertence. E é importante refletir isso, porque somos influenciados por essas notícias. Se você não quer gostar de alguém, não tem problema, não goste. Não, você não é obrigado a gostar, você não é obrigado a concordar. Mas se você tiver algo contra alguém que seja baseado em coisas palpáveis, em fatos, em evidências, não naquilo que não lhe agrada, não naquilo que está sendo apontado como enxame. Porque quando você olha para o enxame, você foca nele, as outras pessoas também só focam nele, enquanto outras coisas passam despercebidas. A questão nunca deve ser o que o outro tem. O objetivo é observar o que ele faz. Quando você conseguir promover essa divisão, essa separação, os seus olhos vão se abrir como nunca, porque é assim que você vence a inveja. A inveja sempre estará baseada no que eu não aceito que o outro tenha, no que eu não quero que ele faça, mas ele faz e eu não posso fazer. Ou eu faço, mas eu não quero que ele faça, só quero que eu faça. E a inveja ela vai crescendo. E hoje nós estamos numa sociedade onde a inveja é compartilhada. Bando de invejosos. Pessoas invejosas em todos os lugares. E não é à toa que tantos crimes estão sendo cometidos por coisas mínimas. Mínimas. Pessoas que estão tirando a vida de outras por causa de um relógio, de um celular. Ah, eu vi o fulano com um relógio novo e aí disparei nele. Sabe? Eu queria aquele relógio pra mim. Coisas assim absurdas. Uma pessoa tira a vida da outra por causa de um relógio, por causa de um celular. É tão triste isso. Olha o rumo que nós estamos chegando. E é por causa dessas coisas. Se o mundo está do jeito que está, é por causa do que acontece aqui dentro. Não apenas, não é o sol, não é as geleiras derretendo. Não é o lado de fora, é o que está aqui dentro. É o que está aqui dentro. A sociedade está refletindo esse desastre físico hoje, de tudo que se manifesta dia após dia e que só fica pior, mas como consequência do que as pessoas estão carregando dentro de si. Dentro de si. A inveja é um dos piores sentimentos que se pode ter, e a inveja é uma das sensações mais destrutivas que alguém pode carregar. Você pode até prejudicar outras pessoas, mas tenha certeza que no final o maior prejudicado será você. Eu pretendo fazer um curso privado para lidar com inveja. Eu sei que é um assunto que ninguém gosta de comentar, mas está em meus planos de realmente realizar um seminário online, da gente fazer uns exercícios, umas coisas bem práticas, realmente para lidar com a inveja, porque eu acho muito importante. Às vezes as pessoas têm inveja, não querem reconhecer porque têm vergonha. Nunca tive inveja de ninguém, ninguém reconhece que teve inveja ou que tem inveja, mas todo mundo sempre vai poder dizer que eu conheço alguém que tem inveja. Então é uma coisa importante para lidar. Lide com isso, reflita, pense, porque eu tenho certeza que quando isso mudar na sua mente, várias outras coisas do lado de fora vão ser transformadas como resultado das suas atitudes emocionais. Bom, eu queria comentar também sobre a questão lá daquele diretor, do Nathan. Eu fiquei muito chocado porque quando eu vi o nome do Nathan, depois eu fui dar uma olhada na foto dele e eu reconheci aquele moço. Ele fez um filme muito bonito chamado O Grande Desafio, é estrelado pelo Denzel Washington, é um filme maravilhoso. É um filme baseado numa história real. Inclusive eu tomei um susto, eu nem sabia que ele era diretor. E a carreira dele foi destruída depois que esse escândalo emergiu. Acontece o seguinte, os documentos judiciais são públicos. Eu não parei para ler os documentos judiciais, eu não tinha tempo de jeito nenhum. Então eu não posso opinar. Para falar a verdade, eu não sei em quem eu acredito, porque todas as informações que eu tive, que eu procurei ali para não ter que acessar os documentos judiciais, porque são páginas de PDF que você se pede. Então eu encontrei basicamente todos os detalhes importantes, foram os que eu trouxe aqui para vocês. Eu reuni tudo isso e era o que cada lado alegava. Então é lógico que assim, eu acho que o que pesa em relação ao Nathan, que complicou muito, eu acho que para a imprensa, foi o fato de que a moça tirou a própria vida. E aí é difícil você pensar que alguém iria tirar a própria vida por uma acusação falsa, mas pensando em outros aspectos, não é tão difícil assim não. Mas em relação a isso eu não sei, não tenho uma posição, porque eu precisaria conhecer os fatos, então eu não tenho mesmo. Se você perguntasse hoje, não, mas me fala no oculto, lá no privado do Instagram, eu não sei dizer em quem eu acredito, porque eu precisava ler os documentos. Eu não posso dizer que eu acredito nele ou que eu acredito nela, porque os dois têm pontos importantes. Se ela tem um ponto importante que ela tirou a própria vida, ele tem o outro lado que ele foi inocentado. O outro não foi inocentado, o Jen.
Nathan, ele simplesmente, a questão lá foi que nunca aconteceu um novo julgamento, mas, e aí ele acabou ficando fora e tal, parece que ficou como se não tivesse provas suficientes. Mas o Nathan foi inocentado, tá? Inocentado é diferente de não ter provas suficientes contra uma pessoa. Claro que muitas vezes algumas não conseguem provar sua inocência mesmo sendo inocentes, e embora não provem sua inocência, elas não vão para a prisão. Mas é triste olhar para um ponto judicial quando você tem uma marca dessa no seu histórico. Mas o caso do Nathan, ele foi inocentado. Então, em tese, ele não devia nada à justiça. Eu não sei dizer até que ponto isso aí se estabelece desse escândalo todo que a mídia fez. Eu acho que para você querer destruir a vida de alguém, você teria que fazer isso com base lá no processo, de dizer, olha, realmente, não, ele pode ter sido inocentado, mas as coisas daqui pegam pro lado dele. Então eu acho que isso era uma coisa importante. Mas, teve uma coisa que me chamou a atenção, que foi aquele diretor, não sei o quê, que disse que o Nathan poderia fazer disso uma lição sobre consentimento. Isso era uma coisa que eu gostaria de comentar. Vamos imaginar que o Nathan é inocente. E vamos concluir que esse diretor não leu os processos judiciais, que eu tenho certeza que ele não parou para ler aquelas centenas de PDFs. Como que você imagina? É como se agora, a gente, no caso do Johnny Depp, que nós sabemos que é inocente, eu cobri o julgamento aqui de ponta a ponta para vocês, tem todas as provas lá. Quem começou cético como eu, foi mudando de opinião ao longo do caminho, porque as provas contra a Amber eram incontestáveis, são incontestáveis. Imagina nessa situação ali do Johnny Depp, vamos imaginar, que de repente eu falasse, Johnny, você podia aproveitar que você foi acusado disso, e você fala sobre consentimento. Como que a pessoa vai querer dar lição de moral em cima de uma coisa que ela foi falsamente acusada, supondo que é o caso do diretor, do Nathan. Se ele foi falsamente acusado, ele não tem obrigação nenhuma. Eu não gostaria de promover uma coisa, de dizer, olha gente, eu fiz isso, mas vocês não façam, vamos refletir sobre essas ações. Então você vê como é um meio que vem, essas pessoas surgem rapidamente, porque hoje é mais fácil, através da internet, para falar sobre consentimento. Você vê que é um meio ninho de cobras, onde uma pessoa quer derrubar a outra e sempre querem aparecer. Só tem uma coisa para te dizer, diretor: vergonha para você, seja lá quem for. Vergonha por você postar uma coisa dessa sem ter o mínimo conhecimento, sem ter acesso aos autos, sem olhar os documentos judiciais e dizer que a pessoa deveria comentar isso. É muito feio. É vergonhoso. É isso que eu tenho para te dizer. Eu vi uma pessoa, uma influenciadora, fazendo um comentário muito desnecessário. Será que a Elizabeth não sabia de tudo isso? Gente, obviamente a mulher não sabia, a menos que ela tenha pego o Instagram dele e olhado, conversa por conversa, e ter visto aqueles horrores. Porque de qualquer forma ela não tinha obrigação de saber. É como se a pessoa que está sendo traída, e aí a gente tem muitos casos assim, imagina, às vezes alguém está traindo um monte, fazendo um monte de coisa escondida. Você não sabia disso. Tem gente que não sabe. Tem gente que não sabe, sem contar que a questão dela, olhando que a postura da Elizabeth, que ela foi bastante silenciosa e criteriosa ao longo de todo o escândalo e da jornada até aqui, ela realmente quis preservar a questão com os filhos dela, porque senão aquilo poderia virar um desastre. Então eu achei sábio dela não ter atacado o ex-marido, porque numa situação dessa, quando envolve dois menores, filhos pequenos ainda que eles têm, e ela conhece o marido que ela teve, ela sabe quem esse homem é, e ela também sabe o que ela teve com ele. E eu acho assim que é muito prudente, porque foi a Paige disse que entrou em contato com a Elizabeth falou, olha, essa é a sua verdade? Então vai lá e conta. Então eu achei prudente as atitudes dela. Eu não conheço a Elizabeth, eu não sei quais características positivas ela tem, quais negativas ela tem, e eu não posso atestar a personalidade dela aqui, mas eu posso dizer que eu achei as suas atitudes públicas ao longo desse escândalo muito sábias, prudentes, e eu achei que realmente você fez o que uma pessoa bem orientada faria: proteger o seu nome e o nome dos seus filhos de toda essa pólvora que pegou fogo durante muito tempo. A única coisa de negativa que eu teria para comentar é na declaração dela, que eu acho que é uma declaração que é fruto desse tempo ativista e ridículo que nós estamos tendo hoje, quando ela diz assim: estou ali na declaração, eu não sabia o quanto eu não sabia e eu estou procurando aprender sobre esses temas. Eu vejo esse tipo de coisa, de tipo, preciso aprender sobre esse tema, eu não sabia sobre esse tema. Direto hoje nas declarações, as pessoas não são obrigadas a saber de tudo. As pessoas não são obrigadas, tá? Ela não era obrigada, ela não é obrigada. Vamos imaginar que ela nem desconfiasse que o Army era esse homem cheio dessas práticas aí de sadomasoquismo.
ela não é obrigada a saber sobre sadomasoquismo. Se de repente hoje você falar, Gustavo, descobri que o meu marido, sadomasoquista puro, você não é obrigado a saber sobre isso. Eu não vou falar, ai, estuda, viu, sobre esses temas. Então eu acho que essa declaração dela é mais aquela, colocou essas palavras justamente para acalmar qualquer pessoa que viesse atacá-la, porque hoje tudo tá nesse ponto, as pessoas têm que vir se justificando, já vim dizendo, eu não sei o bastante, mas eu vou aprender, estou procurando aprender. É um absurdo, todo mundo parece que tem que saber de tudo dessas pautas, e isso realmente empobrece as questões importantes que deveriam ser mencionadas ou que deveriam ser melhor observadas. Isso tudo acaba refletindo, jogando luz sobre o nível de superficialidade em que as pessoas chegaram. Aí a gente chega também na Drew, na mãe do Armie Hammer. Foi declarado ali, vocês entenderam, que ela se diz uma pessoa evangélica. Eu acredito que quem é evangélico aqui do canal estava se revirando enquanto eu trazia aquela carta. Por quê? Porque assim, a Drew ali no momento da carta, ela disse assim, ai, que Deus me colocou nessa família. Porque se realmente foi Deus que colocou você na família Hammer, eu quero dizer que ele está muito decepcionado com você. Porque o seu papel aqui é péssimo. E você é exatamente aquele tipo de pessoa que entra em uma religião para querer se esconder e fingir, sabe, aqui tá tudo bem comigo, mas não está tudo bem com você. Porque as coisas não funcionam do jeito que você disse e do jeito que as suas atitudes representaram ao longo dessa história. Vamos pegar aqui um ponto específico. A Drew recebeu essas mulheres na casa dela. Ela recebeu o filho dela com uma quantidade absurda de mulheres em uma quantidade minúscula de tempo. Assim, não tem cabimento, não tem nenhuma pessoa que realmente se importa com o filho permitiria uma coisa dessas na sua casa. Não permitiria. A cada 15 dias, porque vocês vão ver isso lá no próximo episódio, o Armie chegava com uma nova moça e ela, não, tá tudo bem. Não está tudo bem. Nitidamente já dava pra ver que tinha algo errado com o Armie só por esse comportamento. E mesmo tirando essa questão toda aí da loucura dele, da perversão, uma pessoa que troca de relacionamento a cada 15 dias, que está com alguém, sem contar que nós percebemos aqui que ele estava com várias moças ao mesmo tempo. Então, tipo, em uma semana ele aparece com uma, outra semana ele aparece com outra. Como que ela vê tudo isso e acha que está tudo bem? Uma péssima mãe, dá um péssimo comportamento, as suas palavras são vazias. Aquela carta ali que você escreveu é linda só para quem não conhece a história, porque para quem conhece a história da família Hammer, que vocês vão ver também no próximo episódio, você entupiu, você mentiu várias vezes. Eu tenho aqui depoimentos do que a Casey vai contar para você sobre a Drew, eu tenho aqui depoimentos sobre o que ela fez com o marido, coisas que foram registradas no tribunal. Como que você vem dizer uma coisa dessa? Minha família, ai, que levei todos os judeus a aceitar Jesus. Se eles aceitaram, minha querida, eu posso dizer que foi da boca para fora, porque eles realmente estavam baseados no que você representa, uma pessoa que vive de aparências. Ela nega a realidade, aí ela foi lá naquele evento, ai, que meu filho se saiu muito bem o ano passado. Não, seu filho não se saiu bem, ele saiu muito mal. A carreira dele afundou, a vida dele desmoronou. Ai, ele é inocente de todas essas acusações. Ele não é inocente. Ele não é inocente. Tem muita coisa aqui que nós vamos conversar mais à frente. Ele não é inocente. Pare de negar a realidade. Ele teve amantes e você recebeu essas amantes na sua própria casa. Pare de se esconder atrás da religião. Pare de usar o nome da religião para tapear quem você é e as coisas que você fez, senhora. Pare, porque você não vai enganar. Eu só posso te dizer uma coisa. Vergonha, Drew. Vergonha para você também. Bom, aí nós chegamos agora na questão do Timothy. Gostaria também de aplaudir, porque eu achei que a resposta que ele deu para a revista Time excelente. Gente, excelente, porque é exatamente o que eu comentaria se de repente o Armie tivesse sido algum colega meu em algum trabalho que eu fiz por aí. Exatamente, olha, ele saiu muito bem, provavelmente algum publicitário preparou, né? Falou, olha, se te perguntarem, responde isso, você sai de fininho. E sabe por quê? Porque não foi, eu acho que era certíssimo ele não comentar, porque a experiência toda que o Timothy teve com o Armie, e que foi muito positiva pelo que eu analisei dezenas de entrevistas que eles deram. O Timothy falou que se deu super bem na gravação do filme, que conheceu a esposa do Armie, eles deram inúmeras entrevistas na turnê de imprensa, estavam rindo, conversando,
conversando, eles realmente tinham um bom relacionamento, trocavam figurinhas publicamente. Então, até onde eu sei e o que está disponível, a experiência que o Timothy teve com o Army foi muito positiva. Então agora não faria sentido ele soltar qualquer comentário negativo, qualquer comentário de alguma coisa, considerando que não houve um julgamento, não houve um processo. É um momento que, na verdade, é um tempo de se calar. Então eu acho essa postura excelente e achei isso muito, muito sábio da parte dele, da equipe dele, seja quem for, foi ele que fez. Então eu achei isso ótimo, foi uma resposta que saiu de letra e é uma resposta que eu aconselho você dar, tá? Quando alguém vir perguntar alguma coisa de alguém da sua família, alguma pessoa que conheceu, que se envolveu em alguma coisa, responde isso: olha, isso merece uma conversa mais ampla e eu não tenho agora essas respostas, essas palavras, não tenho isso que é preciso para dizer nesse momento, o espaço é pouco. Exatamente, elegância. A gente precisa aprender, vamos aprender com os casos, vamos aprender com as atitudes positivas que nós vemos nessas histórias, com as atitudes que refletem alguma coisa que podemos absorver de bom, e eu acho que essa resposta dele é muito boa. Então, depois volta lá no meio do episódio onde ele disse isso e anote essas frases e guarde para você. É uma resposta maravilhosa, elegante, e eu tenho certeza que vai fechar a boca de qualquer curioso que bater na sua porta para querer saber o que quer que seja. Bom, depois a gente chega também lá na produtora do Showtime divulgando que o Army era o concierge do hotel. Eu só tenho uma coisa pra te dizer. Vergonha pra você também. Vergonha. Ainda não superei. Nossa, que mocinha. Meu Deus do céu, que pessoa baixa. Que mocinha ridícula. Nitidamente ela queria Ibope. Não sei, ela queria uma outra série no Showtime. Porque você não conseguiu. Vergonha que ela teve que apagar o tweet, ficou desmoralizada porque a imprensa divulgou que era tudo uma mentira e depois a maior parte da imprensa não voltou atrás para dizer não, realmente ele era um concierge. Ela divulgar o print do... Gente, assim, se fosse uma pessoa comum, inclusive eu achei que era uma pessoa comum. Pra pesquisa, só que eu me atentei que era uma produtora, falei, não, é uma pessoa que se formou, Hollywood, alguém que está no meio de publicitários, no meio de assessorias, como que ela faz uma coisa dessa? Parecendo uma pessoa qualquer, uma revista de fofocas, o próprio TMZ, e o pior, alguém que era do meio dela. E o pior, moralmente errado, se um rapaz foi pra lá, nas ilhas, estava trabalhando, pra que fazer isso? Porque ela sabe, gente, ela sabia. E se eu descobrisse hoje que um ator importante, ou que foi muito importante, está trabalhando, vendendo peixe na praia, isso vai virar notícia e a imprensa vai fundo do poço. Porque foi aqui no Brasil, inclusive, teve manchetes nesse nível. Fundo do poço, derrocada, a queda, fracasso, fiasco. Olha a mensagem moral que essas manchetes passam. Não apenas dizendo que porque ele era ator e agora ele trabalha numa profissão de um nível menor, sem tanto glamour, brilhos e tapetes vermelhos, que é nitidamente inferior para a imprensa, como também as pessoas que estão nesse ponto são qualquer uma. Basicamente a imprensa diz entre as entrelinhas que eles são melhores e nós somos piores, somos inferiores, não sabemos de nada, porque a profissão deles tem brilho, tem glamour, a profissão deles tem sucesso, tem fotógrafos, tem paparazzis perseguindo, muito absurdo, toda essa mensagem consciente, isso é absorvida pelas pessoas, isso deixa as pessoas mais ressentidas, desmerecer as profissões, porque é isso que eles fizeram, eles desmereceram. E eu tenho certeza que isso, na pessoa mais bem resolvida emocionalmente, qualquer um que trabalha com isso de time short, que leu aquela matéria, sentiu um gosto amargo, porque você entende o que as entrelinhas estão dizendo. E foi exatamente o que o advogado disse, aliás, bela declaração, que é vergonhoso a imprensa querer envergonhá-lo por ele estar em um emprego normal. É ridículo. Trazer a notícia, olha, é até uma coisa, mas criar as manchetes que eles criaram, fazer todo o enxame, o vexame, todo o escândalo, com base naquilo ali, uma profissão respeitável, uma profissão digna, que realmente talvez pudesse colocar juízo na cabeça desse homem, é muito triste, vergonha para a imprensa, vergonha para essa produtora, mais ainda, horror. Tive assim, as piores impressões sobre você, uma pessoa que parece que queria fazer sucesso e ficar famosa em cima do nome de uma outra pessoa que já está em fiascos, em frangalhos.
vergonha pra você. Só mostra o nível de pessoas que tem naquele ambiente. É um ninho de cobras. Eu imagino assim como no final da vida essas pessoas que viveram assim em Hollywood a vida toda devem estar assim destruídas emocionalmente, porque você realmente sobrevive e precisa atacar de todos os lados, porque te atacam o tempo todo. Isso é muito triste. E essas profissões que às vezes acabam estimulando competição, como a gente sabe que acontece em outros lugares, principalmente profissões que geram muita visibilidade, é triste porque esse tipo de animosidade, ela se intensifica e faz com que as pessoas fiquem na defensiva todo santo dia. Você precisa atacar, você precisa se defender. E como consequência disso, você não se abre, você não recebe, você não aproveita as pequenas coisas, mas você foca apenas nas grandes coisas, porque essa é a meta que foi colocada, que foi imposta por alguém que é invisível, que você não vê, mas que de alguma forma está conduzindo todo um pensamento social. Bom, então aqui eu fecho essa parte inicial da análise. Era isso em relação a esses pontos da história. Eu acho que é basicamente a primeira vez que eu tenho a oportunidade de comentar vários pontos, além do foco inicial, que agora nós vamos entrar no Armie Hammer. Basicamente, pouco se sabe sobre a infância do Armie, mas supondo, pelo que eu sei da sua família, inclusive do que foi exposto aqui, também sei do seu pai, que virá à tona quando chegarmos nos outros episódios, eu desconfio que ele não teve uma infância perfeita realmente. Quando o indivíduo cresce em um lar disfuncional, ele carrega impressões que posteriormente se transformam em marcas e que ficam armazenadas e posteriormente são programadas a se manifestar das mais diversas formas possíveis. Na maior parte das vezes, a manifestação dessas marcas não é positiva, não é bonita. E nessas mensagens do direct, o Armie, ao mesmo tempo que é carente, também se percebe que é inconstante, enviando vários e vários textos para inúmeras pessoas, implorando pela atenção delas. Porque, no fundo, ele queria isso, ele queria muita atenção aqui. Toda essa imprudência desenfreada, escrevendo barbaridades sem qualquer temor de ser pego, realmente choca o quanto a cabeça dele via o mundo de uma outra forma. Porque parece que ele não tinha medo de colocar suas coisas por escrito, com várias e várias pessoas, mesmo sabendo que poderia vazar com um clique de um botão. Correr o risco de ser descoberto, será que fazia parte da torção dele? Não sei, pode ser também. Mas provavelmente ele deve ter falado com dezenas de moças nos últimos anos. E eu não duvido desses prints, eu acredito realmente que eles são verdadeiros, que eles são verídicos e que eles estão relacionados ao Armie. E rastreando algumas coisas no meio do caminho, a gente vê alguns sinais estranhos, como o filho dele chupando seus pés, que eram coisas que não precisávamos ver. O Armie é famoso, esse vídeo será levado até a idade adulta dos seus filhos, e agora ele e a sua ex-esposa, que não deveriam ter visto aquilo como normal, então aquilo ali foi uma baita bola fora, e postá-lo ainda por cima com uma hashtag de fetiche por pés não é bom para nenhum menor. Isso é triste de ver como muitas vezes a realidade hoje está tão depravada que às vezes os pais não veem problema em algumas coisas que eles mesmos empurram os seus filhos para fazer. E ainda mais alguém aqui com milhões de seguidores, muito conhecido e bastante mencionado pelas manchetes em todo o mundo. E agora, quando a gente chega nas parafilias, a gente pode olhar todo o ângulo aqui, porque o foco da parafilia pode ser uma variedade de objetos, situações, animais ou pessoas, como menores ou adultos não consentidos, inclusive. E aí, essa excitação íntima pode depender do uso ou da presença desse foco. E uma vez que esses padrões de excitação são estabelecidos, geralmente no final da infância ou perto da puberdade, eles duram toda a vida. Então, esses distúrbios parafílicos podem prejudicar seriamente a capacidade da atividade íntima, afetuosa e recíproca, que é o que o Armie claramente demonstrava pelos relatos que a gente viu aqui. Então, parceiros de pessoas com transtorno parafílico podem se sentir como objeto ou como se não fossem importantes ou até mesmo desnecessárias no relacionamento íntimo. Qualquer coisa que o Armie sentia quando estava com essas mulheres só poderia ser alcançado através de seus brinquedos, que envolviam provocar dor nelas. É um trapézio, eu causo dor para sentir prazer. Só que a definição não é tão simples quanto essa minha última frase parece. No caso do Armie, não existe um limite de satisfação e eu acredito que nesse estágio os níveis ficam cada vez mais altos e para suas amantes os padrões passam a ser mais difíceis de cobrir. Então ele se torna insaciável, incansável e insolúvel, com cada vez mais exigências
e extremos. Encontro a encontro, as barreiras foram ultrapassadas pelo Armin e cada vez mais ele foi mais longe. Provavelmente, se ele não tivesse sido exposto, poderia levar alguém ao último suspiro. Já pensou numa moça que estivesse ali tentando agradá-lo? O sadismo aumenta do narcisismo ao maquiavelismo e do maquiavelismo à psicopatia. No entanto, o maquiavelismo não tem um desejo íntimo sadomasoquista, mas o narcisismo tem. O maquiavelismo está muito ocupado com conquistas sinistras, como objetivos, dinheiro, posição. Portanto, há uma diferença aqui entre essa prova de fantasia íntima. E é interessante que na entrevista que ele deu lá para Playboy, ele disse que não fazia isso com a sua esposa na época, porque ele a respeitava demais. Ou seja, aqui se explica o porquê os adultérios. Todo motivo está baseado nesta entrevista que ele deu, do passado que hoje faz com que venhamos entender o presente. As amantes eram as únicas que poderiam preencher essa necessidade violenta, esses desejos agressivos que ele tinha dentro de si. Ele é um parafílico que responde a esses desejos com uma violência íntima. E basicamente ele era um viciado com desfoque de linhas, onde o consentimento consensual e torções desciam para segundo plano, sem contar os estímulos de degradação que ele sujeitou a essas mulheres. Ou seja, eu respeito a minha esposa, ou eu sei que ela não vai aceitar de qualquer jeito, mas se ele de fato não respeitasse, de repente falasse, não, não quero ter isso com você, mas a forma como ele via essas moças era realmente um ponto interessante e um ponto a se comentar, que elas eram apenas objetos descartáveis, fantoches nas mãos dele, fantoches para os desejos dele. E a fantasia começa na mente, e aí se transforma em distúrbio e precisa ser executada ao nível físico. O sadismo em si não é um transtorno, mas uma pessoa sádica de alto grau, como o Armin, pode ser diagnosticada como um psicopata ou alguém com um transtorno antissocial. Os sintomas do sadismo incluem o uso da crueldade emocional, a manipulação proposital dos outros através do uso do medo e a preocupação com a violência, o medo de ser ferido. Existem duas maneiras pelas quais uma pessoa pode se tornar sádica: as experiências desfavoráveis durante a infância ou então outros eventos nos estágios iniciais do desenvolvimento íntimo. Uma personalidade sádica pode ser desenvolvida através da aprendizagem também. Então, eu acho que um ponto dele, ele aprendeu com a aprendizagem. Por quê? Porque hoje o mundo íntimo, gente, o mundo íntimo, fora da sua casa, das coisas que você faz corretamente, vocês não têm noção, mas é muito horrível. E eu falo com base em muita experiência clínica de muitos pacientes viciados em conteúdo adulto que eu já atendi, que eu atendo. Então, assim, vocês não têm noção, gente, das coisas que eu ouço coisas assim que eu falo. Eu nunca ouvi falar sobre isso, mas são coisas assim muito berrantes que as pessoas vão descobrindo porque elas estão viciadas e são impulsionadas e cada vez mais elas precisam ir além, elas precisam achar coisas novas. E na verdade, às vezes, você não vai achar só coisas novas dentro daquele tópico, porque ali tem um limite. Então existem outras coisas que estão em um degrau mais baixo, mais fundo, mais profundo. E aí, o fundo do poço nunca tem limite. Ou então ele chega no âmbito criminal, então no desenvolvimento de uma pessoa que sente atração por menores. E muitas vezes existem muitos estudos científicos e na experiência clínica mesmo eu já vi isso, de pessoas que consumiram tanto aquele material adulto que elas chegaram sem querer, não acontece por querer, mas chegaram sem querer no material de adulto íntimo infantil. Imagina, que horror. A pessoa absorveu tanto aquilo que no começo ela não gosta, mas depois ela passa a gostar, porque ela está vendo, e aí ela sente a vontade de realizar aquilo no mundo real, e aí ela se torna alguém que toca em menores. Olha a monstruosidade. Então a depravação é uma corda que só puxa para baixo, então a pessoa vai chegar em um âmbito criminal em algum nível, seja nesse que eu mencionei aqui, ou seja nesse do Armin, que é as acusações, o fato dele ter a marca que ele fez com a moça ali, que ele fez lá, aquilo ali é o quê? É um esfaqueamento. A primeira coisa que eu lembrei ao analisar esse caso é que muitos assassinos que matam vítimas com dezenas de facadas, foi descoberto que essa motivação sanguinária e violenta está baseada num desejo íntimo, que este perturbado sente ao fazer isso. Então é como se fosse uma relação íntima que ele tem quando ele está ali golpeando. E ele sente o prazer nos golpes que ele não pode sentir numa relação íntima normal. Então,
Olha o ponto que o Armin chegou. Vocês não têm noção, a menos quem é psicólogo, terapeuta, que está assistindo esse vídeo, que sabe do que eu estou falando, o quanto a depravação pode transformar as pessoas em monstros, em alguém que de repente você conheceu que era maravilhoso ou que é maravilhoso, mas que no oculto ela faz coisas que você não imagina, que se vier à tona, se sair na mídia, você vai falar, gente, não é possível, eu tô chocado. De repente você até jura a inocência dela, você fala, não, armação, conspiração, mas não é. Mas não é porque a pessoa tinha, né, ali toda uma vida, mas no oculto ela estava sendo levada pelos seus desejos. Então muitas vezes o indivíduo pode chegar ao ponto de desenvolver um desejo de forçar. Ele não quer alguém que quer se envolver com ele consentindo, de forma consensual. Não, ele gosta de forçar. Quando a pessoa, quanto mais ela luta, quanto mais a vítima se debate, não, por favor, me solta, mais ele gosta. Mais ele gosta, mais ele fala, uau, é isso mesmo! Por dentro, gente, já pensou? A vítima não tem a menor noção. Ela pensa que gritar, que berrar, que choramingar, que gritar aos quatro ventos vai fazer esse monstro que está em cima dela pesar a consciência e de repente parar, mas ela nem imagina que os gritos dela soam como música nos ouvidos dele. Uma mente distorcida é realmente uma mente distorcida. Ela vê uma parede, mas ela enxerga aquilo de um outro modo, não como uma parede. E o sadismo limítrofe pode não parecer perigoso, mas esses comportamentos que eu mencionei agora não se contentam com os limites. O prazer está em avançar os sinais vermelhos, as linhas, as faixas. Isso se enquadra em várias situações e muito particulares, às vezes, que cada um pode estar vivendo em sua própria casa. É muito comum narcisistas com uma tendência de depravação que não suportam a ideia de ver outro homem olhando para a esposa. Para de olhar, que aquele cara tá te vendo. A pessoa você fala, meu Deus, ninguém tá me vendo, para com isso. A pessoa, não, tá te vendo e você tá olhando para ele. A pessoa tem uma crise, um ataque, não dá nem para ir no mercado junto com ela. Mas, como eu já atendi, já ouvi pessoas, não suporto, porque olham para ela na rua. Mentira, não olham nada, é você que olha para as outras. Mas, a pessoa, depois diz, eu gostaria olha, nível, eu gostaria que você se envolvesse com dois homens, enquanto eu assisto tudo. Gente que faz esse tipo de proposta. Ou seja, ele sente um ciúmes doentio, mas não tem problemas em fantasiar ver a esposa com outros homens na forma mais íntima possível. É um padrão de ciúmes que se rege ao controle e não tem nada a ver com amor e carinho. Porque é isso que a depravação é. Muitos homens adoram possuir e controlar mulheres, só que olha só, há muitas mulheres que adoram ser possuídas e controladas. E é aqui que a gente entra nesse tipo de vítima, nas vítimas que caíram na conversa do Sr. Hammer. Eu não vou falar muito hoje sobre essas vítimas. Isso tudo é um aspecto sobre o controle e a propriedade que geralmente permeia aspectos da vida dos envolvidos, dos dois envolvidos, de todos os envolvidos em casos como esse. Eu acho que na cabeça do Sr. Hammer, o que ele fez foi avaliar as reações dessas moças e ver o quanto estavam dispostas a ceder. Porque antes dele ultrapassar a faixa, elas permitiram no começo. E elas deixaram muita coisa acontecer porque queriam ser uma boa submissa. O que ganharam em troca? No caso, pode ser uma falsa impressão de cuidado e aconchego baseado em um vazio de carência. E depois, é claro, elas perceberam que o alto preço não estava valendo o retorno que ele estava entregando. Então chega no ponto que essa extorsão é tão aguda e equivale a uma etiqueta. Uma etiqueta que o Armin colocava em suas propriedades humanas. Então, nas inúmeras entrevistas do Armin que tem no YouTube, você pode ver super simpático, uma boa presença, mas os valores morais dele são muito baixos. Eu já sabia disso antes do escândalo. Quando eu fui dar uma analisada na vida dele, há alguns anos atrás, eu realmente vi, e na época eu fiquei até triste, né? Porque às vezes a gente quer que todo mundo seja uma boa pessoa, mas eu já tinha visto que os valores morais dele eram baixos. E em relação à sua personalidade, eu não posso atestar, porque eu não sei muito sobre suas qualidades, e embora eu sei que ele tenha. Mas esse caso aqui é sobre os defeitos.
defeitos que estão sendo investigados e que podem resultar em acusações criminais. Algumas pessoas ricas ficam entediadas com muita facilidade porque podem conseguir o que querem, então sempre querem algo mais doente. E é difícil ignorar que o status de estrela de cinema do Army favoreceu com que ele conseguisse falar com tantas mulheres ao mesmo tempo. Nem o golpista do Tinder conseguiu esse feito de tanta... Gente, era muita mulherada, muita mulher. E, basicamente, o fator de sedução que permeia uma celebridade é muito grande, porque a pessoa fica... Parece que assim, a pessoa... Quando alguém fica famoso, a pessoa já fica mais bonita, sem plástica, sem cirurgia, sem botox, sem nada. A pessoa fica mais bonita quando ela fica famosa. É natural, vem com a fama. Você começa a ver, gente, que brilho é esse? Olha, eu nunca tinha reparado isso. A pessoa começa a ver, só você pegar as fotos de antes e depois, antes da fama, depois da fama, claro, tem às vezes uma cirurgia, bons cremes, massagistas, tem, mas assim, é um brilho, o olhar. A pessoa já tem uma coisa que vem com a fama. Isso é primordial para que esses indivíduos se sintam no direito de praticar o que quiserem, porque eles têm esse fator que as outras pessoas não têm. Porque as outras pessoas são o quê? Anônimas. Então a gente tem pessoas comuns, pessoas anônimas, pessoas desconhecidas, pessoas famosas, pessoas conhecidas, pessoas mundialmente celebradas em todo e qualquer lugar. Claro, muitas vezes tem muitos famosos que vêm com dinheiro e isso também deixa a pessoa mais bonita ainda. Isso também é uma coisa impressionante. Se você falar, aquela pessoa ali tem horrores na conta, nossa, como ela tem esse brilho no cabelo. Gente, é coisas assim que é natural. Você comenta aqui embaixo. Se você, às vezes, olhava uma pessoa e falava, que feinho, não tá nem aí. Aí, de repente, você conhece a pessoa e aí você gosta de alguma coisa na personalidade dela e, de repente, você começa a achar, nossa, gente, que dentes lindos, que cabelo bonito. Nossa, como essa pessoa é bonita e eu não tinha reparado. Às vezes, a pessoa se torna bonita porque, na verdade, lhe agrada o que você está vendo no exterior ou no interior dela, que de alguma forma está refletindo o que te faz te sentir bem. E o Army, pode ser que no fim ele nem goste de BDSM, e talvez ele usou o BDSM para ser um bode expiatório ético para o que ele realmente queria fazer. E aqui é muito sinais de alerta. Se um dia você tiver um namorado, uma namorada que dizer, eu gostaria de comer um pedaço do seu dedo, ou então tem uma parte de você que você não se importaria de me dar para eu poder comer, mas fuja, dê uma pancada no pescoço da pessoa e sai correndo. Nem olhe para trás. Tem coisas assim que são muito claras, muito nítidas. Se você tá com alguém, eu gostaria muito de, não sei se seu dedo é tão lindo, sabe? Gente, a gente precisa ter uma noção. Às vezes a pessoa fala na brincadeira, às vezes a pessoa expressa a pergunta de um jeito que aparenta estar brincando, que ela aparenta estar brincando, mas na verdade ela está falando muito sério. E às vezes o perigo é eminente. A gente já viu casos aqui de encontros, às vezes as vítimas não têm, porque a vítima nunca tem experiência em fugir de uma cabra, às vezes a pessoa precisa esperar um momento, fuja quando estiver dormindo, mas se não, mobiliza ali, desmobiliza a pessoa e dá o fora. Mas você realmente precisa notar. Tem coisas que não são ditas na brincadeira. Eu não consigo me imaginar dizendo que eu gostaria de comer um pedaço do meu dedo ou de outra pessoa. Isso é horrível. O Army é inegavelmente culpado aqui. Só que eu não sei o quanto é exagerado e o quanto é verdade, porque uma dessas moças não é tão confiável, a gente vai ver isso no próximo, isso foi um choque que eu tive ao decorrer da análise, é muito grave, inclusive. Mas eu me sinto mal pela esposa e eu me sinto mal pelos filhos do Army que um dia vão descobrir sobre isso, porque isso é vergonhoso, isso é triste, isso gera explicações que você tem que dar o tempo todo. Já pensou ter que se explicar uma coisa dessa para cada pessoa que você conhece por aí? E no geral isso é muito além de como o Army vê a sua própria sexualidade, mas também o que o levou até lá. Geralmente quem faz coisas como o que ele é acusado de fazer tem uma forma distorcida de pensar, o que nós já vimos. E além disso, é um prejuízo próprio. Porque na maior parte das decorrências é uma ferramenta para encobrir coisas dentro de si. O Army não era tão poderoso dentro da indústria, porque se ele fosse, ele tinha conseguido filmes melhores. Mas a imagem que ele refletia para o lado de fora era muito impactante. Uma imagem que seduz, que atrai, que envolve, que apaixona, que convence e que espelha o
quanto não sabemos nada sobre essas pessoas. Um papel em um filme representa apenas um personagem de um ator. Você não conhece ninguém quando está assistindo um filme. A única coisa que você pode atestar é que aquele ator ou que aquela atriz tem uma ótima aparência. Porque, no geral, o restante é fantasia e não é real. O personagem é alguém que um roteirista escreveu. Os personagens do meu livro são frutos da minha imaginação. Suas ações, reações, comportamentos e atitudes, todos vieram daqui. Todos eles. Cada diálogo saiu da cabeça de uma mesma pessoa. Eu não sei quem é Armie Hammer. Eu não conheço. E você também não conhece. E sinceramente, eu não esperava que tudo isso iria vir à tona. Mas francamente, Armie Hammer pode ser pior do que eu imagino. Pois é, se você gostou desse caso, compartilha, comenta, dá o seu like. Eu preciso muito da sua ajuda para que esse canal cresça. Então, toda a movimentação que vocês fazem, interação, realmente é muito importante. O YouTube entende que as pessoas gostam, que estão assistindo, e ele vai passar para mais pessoas. Especificamente, eu pretendo sim, eu quero ver muito agora o desempenho desses vídeos, mas eu pretendo trazer as continuações, porque eu quero focar agora no novo depoimento das moças que acusam o Armie, as vítimas. E também tem a Casey Hammer, que foi o que eu me preparei muito tempo, inclusive eu estou com depoimentos gigantescos dela. É uma história bem dramática. Prepara os lenços, prepara o lenço que você vai chorar. Tem gente que vai se identificar aqui com a história dela. É uma história bem, vai falar com você. É um caso diferente do que a gente costuma ver e realmente vai ser bem forte, é emocionante, é emocional. Eu espero que você goste, ok? Lembre-se das outras atrações que temos aqui no canal, confira. Eu tenho certeza que isso vai te beneficiar. Todas as análises são muito boas e elas estão por aí sempre. Eu trago a minha opinião, aquilo que eu acredito, aquilo que eu vejo, que eu posso dizer com base na minha experiência. Se você quiser saber mais sobre mim, adquira o meu livro, Perfeito Estranho. Ele está disponível lá no meu site. Você pode falar comigo pelo Instagram, principalmente se você não mora no Brasil, que é o livro. Fala comigo, o envio acontece. Esse livro conta a história de um rapaz chamado Jack Weaver, que se vê preso em uma terrível maldição, enquanto ele precisa enfrentar um serial killer que está escondido em sua própria casa. E aí ele começa a desconfiar que há uma grande herança geracional envolvendo toda a sua vida e o que está dando de errado nesse momento. Esse livro tem mais reviravoltas do que essa história. É escrito em formato roteiro, então não é um formato tradicional, convencional. Você vai falar assim, gente, parece que eu estou vendo um filme. Realmente é muito imersivo, é uma experiência bem multifocal. Então eu acho que você vai gostar sim dessa história. O livro vai autografado se você quiser, marcadores, um pôster exclusivo, tem muita coisa legal e bacana. Eu tenho um grupo no Telegram, se você quiser ouvir bastidores, saber de coisas, é muito bacana. Tem informações maravilhosas por lá. Eu também tenho um canal de cortes, as análises são reportadas, são postadas por lá. Eu acho que eu já disse isso, né? E você pode me seguir no Instagram, Gustavo N, psicanalista. Lá tem bastidores, às vezes tem umas coisas a mais que eu posto. Normalmente eu divulgo muito quando a gente tem novas atrações nos stories, assim, de uma campanha pesada de marketing, mas no geral é isso. E a gente se vê no próximo caso, e não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal!